Boa noite, sejam bem-vindos. Que possa nos abençoar o Senhor Jesus. Que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Roguemos a Ele para que, quando sairmos dessa casa, nós possamos estar melhor do que quando aqui chegamos. O tema da nossa palestra de hoje é a dor do viver. O que seria a dor do viver? A dor do viver são os nossos sofrimentos, as dificuldades e aflições que nós passamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Quem aqui não sofre? Todos nós sofremos. Nós estamos vivendo um momento especial. É um momento onde estamos passando de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Nós estamos no ápice do mundo de provas e expiações. E com isso nós vivemos dias difíceis, dias de sofrimento, dias escuros. Mas pela bondade do nosso Criador, Ele nos propicia alguns poucos momentos de paz, de tranquilidade e de alegria. Deus nos faz sofrer? Será que os nossos sofrimentos, as nossas dores, são culpa de Deus? Deus tem uma infinidade de atributos. Dentre eles, que Ele é um Pai amoroso e justo. Que pai de vocês aqui, pai ou mãe, iria permitir o sofrimento de seus filhos? Eu acho que ninguém, que é o sofrimento do próprio filho. Imagine o nosso Pai maior. Ele não quer o sofrimento de nenhum dos seus filhos. Os nossos sofrimentos acontecem pelas nossas imperfeições, pelas nossas escolhas equivocadas, porque nós estamos num mundo de escolhas. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o bom, o mal, o certo e o errado. E quando a gente escolhe o errado, nós sofremos. E aí nós passamos pela dor. E a dor faz parte de uma das leis de Deus, que são as leis naturais, que é a lei de causa e efeito. Tudo que eu planto, eu colho. Por que será que Deus me fez nascer em um lar difícil, um lar de dificuldade, um lar de pobreza, um lar onde às vezes eu não me dou com as pessoas que estão ali? São os meus parentes, mas às vezes eu não me dou com aquelas pessoas. Por que será que eu nasci nesse lar? Por acaso? Para a doutrina espírita não existe o acaso. Se nós nascemos em um lar de dificuldade, alguma coisa precisa ser feita. Por que sofremos?
Qual a utilidade da dor? É com a dor que nós crescemos, que nós evoluímos. E é a dor que nos faz saldar dívidas contraídas nessa ou em encarnações passadas. Nós, como filhos de Deus, fomos criados para a perfeição. Fomos criados para sermos felizes. Deus não fez nenhum dos seus filhos para sofrer. Então, por que sofremos? Sofremos porque ainda somos espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos, cometemos equívocos, involuntária ou voluntariamente. A causa das aflições pode ter origem nessa encarnação ou em encarnações passadas. Muitas vezes você procura o porquê de uma dor, um sofrimento, algo que te incomoda. E aí você fala, nossa, eu faço tudo certo. Eu não cometo nenhum erro. Procuro ser justo com todo mundo que me cerca. Nessa encarnação. E na passada? Será que você foi assim também? Então, quando você não encontrar resposta para uma dor que está acontecendo nessa encarnação, com certeza ela vem de uma vida passada. E para nós repararmos as nossas imperfeições, tem 3 formas. São várias, mas vou citar 3. Primeiro, quando nós cometemos algo contra nós ou contra o nosso próximo, nós precisamos nos arrepender. Depois nós precisamos passar por uma expiação, ou seja, passarmos pela dificuldade, pela dor que nós impusemos ao nosso próximo. Nós vamos estar expiando. E depois nós precisamos reparar. Como que nós vamos reparar? Muitas vezes aquela pessoa que você praticou algo, um delito, ela já não está aqui. Você pode reparar para o seu próximo, praticando caridade, ajudando em uma casa de idosos. Você vai estar reparando a sua falta. No mundo de provas e expiações, lidaremos com seres semelhantes a nós. Somos todos iguais, todos nós cometemos deslizes, cometemos falhas. Então, nesse mundo não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, nós vamos estar lidando com pessoas que são iguais a mim. Precisamos vivenciar com o próximo o aprendizado que nós tivemos depois de expiarmos uma dor. Então, se nós passamos por uma dificuldade, nós precisamos passar para o nosso próximo a dificuldade que nós passamos, para que ele não tenha a mesma dificuldade. As expiações iniciadas nessa existência podem continuar na erraticidade? O que vocês acham? Você começou a pagar uma dívida aqui, um sofrimento, uma dor. E aí você desencarna. Você vai continuar passando por essa dor lá do outro lado? Ou não? Não. Aqui é o lugar de reparação. Então você não concluiu o pagamento daquela dívida nessa encarnação, na próxima você vai pagar, vai continuar pagando. Possivelmente você não vai passar toda a reencarnação próxima pagando por essa dívida. Mas um pedaço da sua vida você vai passar por um sofrimento. Os conflitos familiares ou com pessoas do nosso convívio são sempre de vidas passadas
Será que essas pessoas que nos dão trabalho, que testam as nossas paciências, será que isso veio do passado? Nem sempre. Muitas vezes essa encrenca nós arranjamos aqui. Vejam, por exemplo, você tem uma família onde você sempre se deu bem com aquelas pessoas. Depois de algum tempo, surge um conflito. Surgiu nessa vida. Nós não somos o resultado de uma só vida. Talvez você esteja aqui hoje encontrando com alguém que você cometeu um delito há diversas encarnações passadas. Às vezes alguém que viveu com você na época de Cristo. Você reencarnou, ela reencarnou várias vezes, e só agora é possível reparar aquele equívoco, tanto da sua parte quanto daquela outra pessoa. Todos nós viemos com o propósito de, quando formos embora, estarmos melhor do que quando aqui chegamos. Todos nós, gente. Nós, quando estamos no mundo espiritual, a gente só planeja coisas boas. E nós temos a oportunidade de só fazermos coisas boas. Pensa um pouquinho. Será que você está cumprindo aquele projeto que você fez lá do outro lado? Será que você só está fazendo coisas boas? Quando vivenciamos a dor física ou moral com resignação, ela não se transforma em sofrimento. Então, gente, a dor vem, o sofrimento vem. O que vai adiantar se você reclamar daquele sofrimento? Será que se você reclamar, vai diminuir o sofrimento? A nossa vida é feita de escolhas, e estas gerarão consequências positivas ou negativas. Quando a dor bater, não se pergunte por que ela está batendo, pergunte para quê. As dores físicas e as dores morais. Qual a dor que dói mais? A física ou a moral? A moral, né, gente? E as dores que vêm e que não vão? Porque normalmente vem uma dor, a gente passa, daqui a um pouco, sabe, mas tem dor que fica o tempo todo. Por que será que elas não vão? É porque a dívida estava muito alta, né? Há uma dor para o corpo e outra para o espírito. A dor para o corpo é a dor física, um machucado, um acidente. E a dor para o espírito é a dor moral. Um remorso, por exemplo. Como dói o remorso? Como podemos suavizar as nossas provações? Nós estamos sempre provados, né, o tempo todo. Nós podemos moderar os nossos desejos, dando à materialidade o valor que lhe é peculiar. Acima de tudo, aceitando com resignação as dificuldades pelas quais temos que passar. Resignação pelas dificuldades que temos que passar. A diferença entre dor e expiação. Nós sabemos que esse é um mundo de provas e de expiações. Qual que é a diferença? A expiação é um resgate imposto pela justiça divina aos espíritos teimosos. Então, muitas dificuldades que nós passamos, nós não escolhemos. Elas nos são impostas. E a prova é o resgate escolhido pelos espíritos conscientes de débitos.
Então eu estou lá no mundo espiritual, eu sei que eu cometi um equívoco e eu escolho passar. Olha, eu quero passar por aquela dificuldade para pagar essa dívida. Essa é a expiação. Como identificar um espírito em expiação? É aquilo que eu falei para você, a pessoa que reclama. Então você está passando por uma dificuldade e você reclama. É expiação. Normalmente a pessoa que está passando pela prova, ela não reclama. E vocês conhecem pessoas assim. Você fala, nossa, como aquela pessoa sofre. E não reclama. Tem muitas pessoas assim. Como tem muitos que há um pequeno sofrimento, reclama, xinga. Essa é a expiação. Não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. Tem muitos espíritos, muitas pessoas entre nós que são espíritos que estão um nível acima do nosso. São espíritos que vieram aqui para ajudar na nossa evolução. São espíritos que vieram aqui em missão. Espíritos que não precisavam mais reencarnar nesse plano. Mas eles reencarnam. Você os vê sofrer, mas eles não sentem esses sofrimentos. São espíritos que vieram para nos ajudar. Porque algumas crianças nascem em berço de ouro, perfeitas, enquanto outras nascem com deficiências sérias. Provas ou expiações. Se Deus existe, por que Ele permite a dor? Gente, como eu falei, a dor para nós é um veículo de crescimento. Então, quando a dor bater, agradeça por ela bater. Porque é com ela que você vai evoluir. E as provas pelas quais passamos, será que ela vai durar toda a nossa encarnação? A grande maioria das vezes, não. Você pode ver que você tem uma dificuldade, você passa, depois vem uma outra, você passa. Tem umas que não. Tem umas que fazem com que você desencarne. Uma doença terminal, por exemplo. Devemos pedir a Deus que nos livre das provas? Não. É uma dívida que nós temos que pagar. Nós devemos pedir a Deus que nos dê força, que nos dê ombros fortes para carregarmos a nossa cruz. Mas pedir para que nós nos livremos da nossa dívida, não. Nós adquirimos essa dívida e nós vamos ter que pagar. E os parentes difíceis que nos dão trabalho e que testam nossa paciência? São provas ou são expiações? Depende, né, do que você fez para esse parente. Esse mundo é um mundo de provas, expiações e de oportunidades. Porque nós temos oportunidades de nos melhorar, de nos elevar. E dependendo, se você aproveitar essas oportunidades, numa próxima reencarnação você não precisará mais vir para o mundo de provas e expiações. Nós estamos passando por uma transformação aonde nós estamos indo para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é onde o mal e o bem se equiparam. Hoje, nesse nosso mundo, o mal prevalece. Então, um mundo de
o próximo nosso mundo de expiação, mundo de regeneração, vai ser bem mais leve. A nossa carga vai ser bem mais leve. E aí eu pergunto, será que você é merecedor desse mundo? Ou será que você tem que voltar para o mundo de prova e expiação? Todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Todas as doenças, todas as dificuldades por que passamos é causa da existência atual ou da passada. Nós plantamos e temos que colher. Escolhemos provas, mas nem sempre temos o livre-arbítrio. E muitas vezes nós mudamos as provas que nós escolhemos. Como eu falei, lá no outro lado a gente só escolhe fazer coisas boas. Nesse nosso mundo você vai encontrar pessoas que são déspotas. Vejam, por exemplo, um homem que foi bem ruinzinho, o caso do Hitler. Você acha que o Hitler planejou matar pessoas lá do outro lado? Não, ele não planejou isso. Ele planejou vir para cá ser uma pessoa boa. Mas chegando aqui ele tem o livre-arbítrio e resolveu cometer aquelas atrocidades. Então, nem sempre nós cumprimos aquilo que planejamos do outro lado. Leon Denis nos diz o seguinte: a dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. São inseparáveis e ambas necessárias à evolução do ser. Incumbe a cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, dominar uma e outra e limitar-lhe os efeitos. Assim, pela vontade, podemos vencer a dor e fazer redundá-la ao nosso proveito. Ou seja, a dor vem, inevitável. Vamos crescer com a dor. Vamos fazer com que essa dor nos faça bem, cumprindo, seguindo tudo que nos é determinado, para que essa dor no futuro seja uma dívida paga. Toda prova, além de nos mostrar o caminho do bem, tem a capacidade de testar a nossa inteligência. As provas estimulam o desenvolvimento de nossa fé, nossa resignação e paciência. Toda vez que passamos pela prova reclamando, nós perdemos essa prova. E vamos ter que voltar e passar tudo de novo. Quando perdemos a prova? Quando as coisas do mundo nos impedem de darmos atenção aos que estão ao nosso redor. Que coisas do mundo? As coisas materiais. Quando a gente se liga à materialidade, quando a gente é obcecado pelas coisas materiais, nós perdemos a prova. Quando não temos paciência com o nosso irmão de caminhada, achando que nós estamos sempre certos e eles estão errados. Perdemos a prova quando não permitimos o desenrolar das leis de Deus. Nós devemos ir atrás das provas. Eu vou atrás de um sofrimento porque eu preciso me purificar. Não. Eles vão acontecer naturalmente. E Jesus diz: a cada dia basta o seu mal. O bem e o mal sofrer. O bem sofrer nos habilita a receber o amparo da espiritualidade superior. O bem sofrer é quando nós passamos pela prova sem reclamar. Por que existe a dor? A dor é uma lei de equilíbrio e educação que estimula o nosso crescimento. Quantos de nós veio de outra religião, entrou no espiritismo por causa da dor? Muitas vezes uma dificuldade, uma doença, uma coisa difícil, você vai na igreja católica e você não consegue uma solução, você vai na evangélica, não consegue, e você acaba vindo para a doutrina espírita.
No mundo de provas e expiações só tereis aflições. Essa é uma fala do Cristo. Parece assim uma fala meio agorenta, né? No mundo de provas e expiações só tereis aflições. E nós vivemos aflitos, gente. Veja, por exemplo, você está aqui e daqui um pouco você pensa, vou para a minha casa. Será o que vai acontecer no percurso até a minha casa? Ah, eu estou querendo ir no teatro. Ah, mas eu fico temeroso, pode ser que tenha Covid. Né? Ou seja, a aflição. Nós estamos sempre aflitos. Então, a fala do Cristo é verdadeira. O que fazer quando a dor do próximo lhe doer também? Faça uma prece. Você não vai sofrer pelo próximo, mas você vai penalizar por aquela dor que ele está sentindo. Então, faça uma prece por ele. O porquê da dor? Se não fosse a dor, ainda seríamos homens da caverna. Então, nós estamos evoluindo. Então, na reencarnação passada, você era bem pior do que o que você é hoje. Você passou por dores, sofrimentos, colheu o que você plantou e você está aqui hoje. Em uma situação bem pior do que na reencarnação passada. Nós não evoluímos, nós só crescemos. Quem já passou pelas dificuldades com resignação emana serenidade. E às vezes você pergunta, por que sofro tanto? Será que é só você que sofre? Podemos findar as provas alheias? Tem alguém passando por uma dificuldade. Será que eu posso acabar com a prova daquela pessoa? Não, a prova é dele. Nós podemos ajudá-lo. Todos nós devemos, sem temor, fazer todos os esforços no auxílio do próximo. Quando ele estiver passando por uma dificuldade, por uma dor, vamos ajudá-lo. Você está ajudando ele e você também está se ajudando. Você está praticando um ato de caridade. E a dor que a ciência não descobre. Ah, eu tenho uma dor de estômago. Já fiz várias endoscopias e o médico não descobre. Nossa, eu tenho uma dor de cabeça, já fiz tomografia e o médico viu, está tudo normal. Mas eu tenho a dor. E assim você tem outras dores que te perturbam. De onde que vem essa dor que a ciência não descobre? A ciência diz que você não tem a dor, mas você está sentindo. De onde que vem? Vem de outra vida, gente. É uma dificuldade pela qual você precisa passar. Ah, então eu vou ficar com essa dor no estômago o tempo todo? Não, você pode tomar um remédio que vai amenizar, mas essa dor lhe pertence. O médico não achou, porque não vai achar mesmo. Mas é uma expiação que você precisa passar. E não adianta você reclamar, nossa, maldito estômago que não me deixa em paz. Não vai resolver. Tome um analgésico, mas é uma dor que vem de outra vida. A causa que nos faz sofrer a vida presente e a vida passada. Para a dor física, analgésico. E para a dor moral. Ah, está doendo aqui, aqui, aqui. Eu tomo analgésico. E para a dor moral? O que eu faço para a dor moral? Arrependimento, perdão e prece. Eu vou contar para vocês a história da Tânia. Essa história, meu tempo está meio... Essa história é a seguinte, ela foi vivenciada pela Ana Guimarães, que é uma palestrante do Rio, e ela presenciou a história dessa menina. A Ana trabalha em um centro espírita no Rio, e tinha uma trabalhadora lá também, muito assídua. Certo dia, essa trabalhadora levou a sua filha a apresentar para as pessoas. É uma menina que estava no colo e que essa menina nasceu com paralisia cerebral. Ela tinha os olhos grandes,
a boca retorcida, sempre aberta, pouco cabelo, os membros finos e longos. Então, para todo mundo que via aquela figura, via que era um ser mal elaborado. Mas para aquela mãe, Tânia, era a pérola do seu coração. A mãe de Tânia não via defeito naquela criança. E o tempo foi passando e todos os anos aquela mãe fazia a festa de aniversário da Tânia. E a Tânia fez 14 anos. E ela fez uma festa bonita. E naquela festa já deixou todo mundo convidado. Gente, o próximo ano Tânia irá debutar. Eu vou fazer uma festa linda pelos 15 anos da minha filha. E ela começou a preparar cedo aquela festa. Tânia ficava naquele estado inerte, não via nada, mas a mãe era muito ágil. E aí a mãe começou a preparar o vestido da Tânia. Era um vestido de organdi azul, com rendas e detalhes em rococó, com ponto invisível, que a mãe fazia com muito carinho. Depois que ela concluiu esse vestido, ela botou no cabide e mostrou para a Tânia: Tânia, seu vestido de 15 anos. Então aquela mãe tratava de Tânia com um desvelo. Tânia tinha um quarto muito bonito, onde a mãe sempre falava: Tânia, hoje eu estou colocando cortinas assim, com esses motivos. Tânia, hoje a sua cama, estou colocando um forro assim, bem macio. Tânia não dormia na cama, ela dormia num berço. Então aquela mãe tinha um cuidado e mostrava tudo para a Tânia que ela fazia. E aí chegou o dia do aniversário de Tânia, de 15 anos. Por volta das 2 horas, Tânia desencarnou. E aquele dia, que seria um dia de festa, de alegria, passou a ser um dia de tristeza e de dor. E aí os amigos espíritas chegaram para a mãe de Tânia e falavam: olha, Tânia se libertou. E a mãe falava: libertou de quê? Se eu a amava, se eu a queria, se ela era bem tratada. Se libertou por ela não ter a reciprocidade que você tem. Por ela não dar para você o mesmo que você dá a ela. Mas aí o tempo passou, e uns 6 meses depois, o grupo espírita lá onde a mãe trabalhava se reuniram e alugaram um ônibus para fazer uma viagem a Uberaba para ver o Chico Xavier. Foram. Chegando lá, aquela mãe se sentou no meio da multidão e ficou ali nos seus pensamentos absortos. O Chico lá em cima escrevendo. Daí um tempo ele parou de psicografar e chamou o nome daquela mãe. E as pessoas: olha, é você, está chamando você. Ele falou: não, não pode ser. O Chico não sabe que eu estou aqui, ele não me conhece. E aí o Chico novamente chamou por ela, e ainda não foi. E aí o Chico falou: eu tenho uma carta aqui para fulana de tal, mãe de Tânia. Tânia trouxe uma carta para ela. E a carta de Tânia dizia: minha mãe, muito obrigado pelo desvelo, pelo carinho que você dedicou a mim. Nessa encarnação que deveria ser de sofrimento, mas pela sua ternura ela me foi uma reencarnação de muita alegria.
Muito obrigado pelas cortinas que você fazia. Muito obrigado pelo forro de cama. Embora eu não visse, eu sentia através do seu coração. Muito obrigado, minha mãe. Carta de Tânia. O que nós podemos concluir dessa história verídica? Tânia veio em uma reencarnação de resgate, aonde ela veio passar por uma expiação para saldar uma dívida muito cara que ela contraiu no passado. E a mãe de Tânia veio passar por uma prova. E pelo desvelo e pelo carinho que ela dedicou àquele ser, ela passou pela prova com nota máxima. Estamos aqui não para sofrer, mas para utilizar o sofrimento e a dor como plataforma para o nosso crescimento. E entendendo assim, entendemos também que o sofrimento deve estar ligado ao passado ou ao presente. Eu errei, mas não vou me macerar para sempre. Eu vou me perdoar. E uma forma de me perdoar é não reclamar. Eu bati tanto nessa tecla, né, gente, da reclamação. Observe os momentos difíceis da sua existência. Cada um deles trouxe algo de novo, um aprendizado especial. Cada lágrima acrescentou uma sabedoria, experiência e um novo olhar sobre a vida. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde. A pobreza nos revela a importância do trabalho. A família difícil nos oferece a missão da tolerância. Enfim, as privações nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento. Essas lições são interiorizadas e nós as guardamos para a eternidade. Essa palestra, gente, foi tirada de estudo nessas obras aí. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Caso vocês queiram dar continuidade nesse estudo, tem essas obras aí na nossa livraria. Agora vamos passar para o nosso tratamento. Eu quero pedir que todos se sentem bem à vontade, descruzem braços e pernas, relaxem, procurem fazer uma respiração profunda e lenta. E nós vamos tentar ir até aquela cachoeira em espírito. Tá? Eu vou fazer uma pequena contagem e o nosso espírito deixará momentaneamente o nosso corpo físico. 1, 2, 3. De uma forma muito harmoniosa, nós nos elevamos e nos dirigimos até aquela cachoeira. E nos dirigimos para debaixo da cachoeira. Sentimos aquela água caindo no alto da nossa cabeça, onde fica o nosso chakra coronário. E sentimos que aquela água tem o poder de penetrar no nosso ser. E à medida que ela vai nos penetrando, ela vai lavando as nossas dores, os sofrimentos, os miasmas, tudo o que não nos pertence está sendo lavado e levado por aquela água. E agora nós percebemos que essa água muda de cor. Ela passa a ter uma cor azul. E essa cor azul também tem o poder de nos penetrar através do nosso chakra coronário. E assim nós vamos sentindo um imenso sentimento de paz.
E é com essa paz que nós retornaremos à nossa casa espírita. Nesse momento, nós estamos novamente junto ao nosso corpo físico. E após uma pequena contagem, nós voltaremos a ser alma. 3, 2, 1. Vamos procurar fazer uma respiração profunda e lenta. Eu quero agradecer a presença de todos e pedir ao nosso Mestre que derrame sobre nós as suas bênçãos, que essas bênçãos sejam estendidas aos nossos lares e a todos os nossos familiares. Uma boa noite.